Olá, estamos aqui para a leitura do livro Gestão de Alta Performance. Eu sou Luiz Fernando Fontana. Hoje é dia 9 de abril de 2024. Esta é a 29ª leitura acompanhada. Provavelmente esta será a leitura final. Estamos na página 255, o capítulo é o 16 e o título é Por que o treinamento é trabalho do chefe? Um dia desses, minha esposa e eu decidimos sair para jantar. Liguei para fazer uma reserva no restaurante e a atendente me pareceu confusa. Ela contou que tinha acabado de ser contratada e desconhecia todas as regras. Mas tudo bem, conseguimos fazer a reserva. Quando chegamos ao local, fomos informados que o estabelecimento não podia vender bebidas alcoólicas e que os clientes deveriam levar o próprio vinho, se quiserem. Nervoso, o maître me perguntou: não disseram isso ao senhor quando fez a reserva? Durante o jantar, sem vinho, ouvimos percorrer todas as mesas dizendo a mesma coisa. Não sei ao certo, mas acredito ser justo supor que ninguém havia instruído a atendente a explicar a situação aos clientes potenciais. Em vez disso, o maître teve de repetir seu pedido de desculpas sem jeito em todas as mesas, e os clientes foram forçados a jantar sem vinho. Tudo porque uma funcionária não foi adequadamente treinada. As consequências de um funcionário insuficientemente treinado podem ser muito graves. Por exemplo, na Intel, aconteceu de um dos nossos sofisticados equipamentos de produção em uma fábrica de wafers de silício, uma máquina chamada implantadora de íons, ter perdido um pouco o ajuste. A operadora, como atendente do restaurante, era relativamente nova na empresa. Apesar de ela ter sido treinada nas habilidades básicas necessárias para operar a máquina, ninguém a ensinou a identificar os sinais de uma máquina mal ajustada. Assim, ela continuou a operar o equipamento, sujeitando praticamente um dia de wafers de silício aos efeitos daquele problema. Quando a situação foi identificada, mais de $1 milhão de material tinha passado pela máquina e teve de ser descartado. A fábrica levou 2 semanas para compensar essa perda e compor um novo material. Com isso, atrasamos entregas para nossos clientes, agravando ainda mais o problema. Situações como essa são muito frequentes no âmbito de trabalho. Funcionários mal treinados, mesmo com as melhores intenções, produzem ineficiências, custos desnecessários, clientes insatisfeitos e, por vezes, situações de perigo. O gestor forçado a enfrentar esse tipo de problema não demora muito para enfrentar a importância do treinamento. Para o gestor já sobrecarregado, a questão mais complicada pode decidir quem deve se encarregar do treinamento, e muitos chefes parecem achar que treinar funcionários é um trabalho que deve ser deixado aos outros. Que treinar funcionários... Perdão, voltei à mesma linha. Mas vamos ler a frase inteira então. Muitos chefes parecem achar que treinar funcionários é um trabalho que deve ser deixado aos outros, talvez especialistas em treinamento.
Eu, por minha vez, acredito sem sombra de dúvida que o próprio gestor deve se encarregar disso. Eu também. Deixe-me explicar minhas razões, começando com o que acredito ser a definição mais básica do que os gestores devem produzir. Na minha opinião, o output de um gestor é o output de sua organização, nem mais nem menos. Desse modo, a produtividade de um gestor depende de sua capacidade de levar sua equipe a aumentar o output. Em geral, um gestor tem duas maneiras de elevar o nível de desempenho individual de seus subordinados, aumentando a motivação, ou seja, o desejo das pessoas de fazer um bom trabalho é aumentando a capacidade das pessoas, onde entra o treinamento. Em geral, todos aceitam que motivar os subordinados é uma tarefa básica dos gestores, que não pode ser delegado a outra pessoa. Porque o mesmo princípio não pode ser aplicado a outra maneira que um gestor tem de aumentar o output de seus subordinados. O treinamento é uma das atividades de maior alavancagem que um gestor pode realizar. Pense por um momento na possibilidade de dar 4 aulas aos integrantes de seu departamento. Vamos contar 3 horas de preparação para cada hora de curso, totalizando 12 horas de trabalho. Digamos que você tenha 10 alunos na sua classe. No próximo ano, eles trabalharão um total de mais de 20.000 horas para a sua organização. Se seu treinamento resultar em uma melhoria de 1% no desempenho de seus subordinados, sua empresa ganhará o equivalente a 200 horas de trabalho com as 12 horas que você gastou no treinamento. Extremamente assertiva a observação do autor nessas últimas falas. Extremamente importante. Isso pressupõe, é claro, que o treinamento abordará exatamente o que os alunos precisam saber para fazer um trabalho melhor. Nem sempre é o caso, sobretudo no que diz respeito a cursos enlatados, ministrados por alguém de fora. Para que o treinamento seja eficaz, ele deve estar intimamente relacionado à maneira como as coisas realmente são feitas na sua organização. Não muito tempo atrás, alguns consultores externos deram um curso sobre desenvolvimento profissional na Intel. A abordagem deles foi altamente estruturada e acadêmica, muito diferente de qualquer coisa prática na empresa. Enquanto eles defendiam planejar carreira vários anos adiante, além de um esquema de rotatividade de cargos cuidadosamente coordenado com base nesse planejamento, nossa tradição é mais como um livre mercado. Nossos funcionários são informados das oportunidades de emprego na empresa e espera-se que eles se candidatem a vagas desejadas por iniciativa própria. Inquietos com a disparidade entre o que eles tinham visto no curso e a abordagem praticada, os participantes acabaram ficando um pouco desmotivados. Um treinamento eficaz precisa manter uma presença confiável e consistente. Os funcionários devem poder contar com um treinamento sistemático e programado, não um mutirão de resgate convocado para apagar o incêndio no momento. Em outras palavras, o treinamento deve ser um processo, não um evento. Se você entende que o treinamento, juntamente com a motivação,
é a melhor maneira de melhorar o desempenho de seus subordinados que aquilo que você ensina no treinamento deve estar bem alinhado com o que vocês praticam e que esse treinamento precisa ser um processo contínuo em vez de um evento isolado, fica claro que o responsável pelo treinamento é você, o gestor. Você mesmo deve instruir seus subordinados diretos e talvez alguns níveis abaixo deles. Seus subordinados devem fazer o mesmo, bem como os supervisores de todos os níveis abaixo deles. Outra razão pela qual você, e somente você, pode desempenhar o papel de professor de seus subordinados é que o treinamento deve ser realizado por uma pessoa que seja um exemplo a ser seguido. Nenhum representante, mesmo se dominar o assunto, pode assumir esse papel. A pessoa diante da turma deve ser vista como uma autoridade confiável que pratica o que está ensinando. Na Intel, acreditamos que conduzir o treinamento é uma atividade que vale muito a pena para todos, desde o supervisor de linha de frente até o presidente da empresa. Cerca de 2 a 4% do tempo de nossos funcionários é passado em sala de aula. E grande parte das aulas é ministrada por nossa própria equipe de gestão. Temos um catálogo universitário com mais de 50 cursos diferentes. Eles variam de etiqueta ao telefone a cursos de produção extremamente complexos, incluindo, por exemplo, como operar um implantador de íons, que requer quase 200 horas de treinamento prático para ser usado corretamente. Quase 5 vezes as horas de treinamento necessários para tirar uma licença de piloto particular. Treinamos nossos gestores em disciplinas como planejamento estratégico e arte do confronto construtivo, uma abordagem de resolução de problemas que favorecemos na Intel. Meu repertório de treinamentos inclui um curso de elaboração de comunicação, de avaliações de desempenho, outro sobre realização de reuniões produtivas e uma introdução de 3 horas à Intel, na qual descrevo nossa história, objetivos, organização e as práticas de gestão. Com o passar dos anos, ministrei esse último curso a uma parcela considerável de nossos gestores técnicos. Também fui recrutado para substituir professores em outros cursos de gestão. Para meu pesar, fiquei obsoleto demais para ministrar cursos técnicos. Na Intel, fazemos a distinção entre 2 tarefas de treinamento diferentes. A primeira delas é ensinar aos novos membros da organização as habilidades necessárias para realizar seu trabalho. A segunda tarefa é ensinar novas ideias, princípios ou habilidades aos colaboradores já existentes. A distinção entre o treinamento de novos funcionários e treinamento de novas habilidades é importante, porque a magnitude das tarefas é muito diferente. O tamanho do trabalho de ministrar um curso para novos funcionários é definido pelo número de novas pessoas que ingressam na organização. Por exemplo, um departamento com 10% de rotatividade anual e que cresce 10% ao ano deve ensinar a 20% de sua equipe os fundamentos do trabalho todos os anos. Treinar até 20% de seus funcionários pode ser uma empreitada enorme. Ensinar novos princípios ou habilidades a um departamento inteiro é uma empreitada ainda maior. Se quisermos treinar toda a nossa equipe em 1 ano, a tarefa será 5 vezes maior que a tarefa anual de treinar 20%, que representam os novos funcionários.
Pouco tempo atrás, analisei o custo de dar um novo curso de duração de 1 dia para a nossa equipe de média gestão. O custo do tempo só dos alunos era superior a US$ 1 milhão. Fica claro que não é uma decisão a ser tomada sem critério. Nesse caso, o que você deve fazer se adotar o evangelho do treinamento? Para começar, elabore uma lista das coisas nas quais você acha que seus subordinados ou membros de seu departamento devem ser treinados. Não restrinja o escopo da sua lista. Os itens devem variar de habilidades aparentemente simples, treinar a atendente responsável por fazer reservas no restaurante é um exemplo, a tópicos mais grandiosos e gerais como objetivos e os valores de seu departamento, de sua fábrica e de sua empresa. Pergunte a seus subordinados o que eles acham que precisam aprender. Eles podem surpreendê-lo com a necessidade que você nunca imaginou. Feito isso, faça o inventário dos gestores, professores e dos materiais de treinamento disponíveis para ajudar a ensinar os itens da lista a seu pessoal. Atribua prioridades a esses itens. Se você nunca fez esse tipo de coisa antes, comece sem grandes ambições. Como desenvolver um curso curto, 3 a 4 aulas sobre o tema mais urgente. Você verá que as habilidades que conhece há anos, coisas que você seria capaz de fazer com um pé nas costas, por assim dizer, são muito mais fáceis de fazer do que de explicar. Na tentativa de explicar as coisas, talvez você se veja diante da tentação de se aprofundar demais, a ponto de se perder o objetivo original do treinamento. Para evitar se atolar na difícil tarefa de preparar um curso, defina um cronograma, comprometa-se com os prazos, crie um esboço para o curso, desenvolva só a primeira aula e dê a aula. Prepare a segunda aula apenas depois de dar a primeira. Considere como um teste a primeira vez que você dá o curso. Se sua aula inicial não vai ser excelente, porque, por mais que você tente, não terá como ser espetacular no começo, em vez de se angustiar, aceite que a primeira vez inevitavelmente será insatisfatória. Encare isso como um caminho para melhorar da próxima vez. Para garantir que sua primeira tentativa não cause danos, dê o curso aos subordinados que sabem mais sobre o assunto, porque eles não ficarão confusos com suas aulas e poderão ajudá-los a aperfeiçoar o curso, lhe dando feedback. Antes da segunda tentativa, faça uma última pergunta. Você será capaz de ensinar todos os membros da organização? Você será capaz de ensinar a todos em 1 ou 2 cursos? Ou serão necessários 10 ou 20? Se sua organização for grande a ponto de seu curso precisar ser repetido muitas vezes para diferentes públicos, prepare-se para treinar alguns instrutores no seu primeiro curso. Depois de ministrar o curso, peça críticas anônimas aos participantes. Dê a eles um formulário solicitando notas numéricas, mas também faça algumas perguntas abertas. Analise e pondere as respostas, mas saiba que você nunca será capaz de agradar a todos. Alguns podem dizer que o curso foi detalhado demais, outros que foi superficial demais.
e outros na medida certa. Seu objetivo final deve garantir que você está conseguindo realizar o que se propôs a fazer. Se sua primeira vez ensinando, você descobrirá algumas coisas interessantes. Ministrar um treinamento dá muito trabalho. Não é fácil preparar as aulas e responder a todas as perguntas feitas pelos alunos. Mesmo que você tenha muita experiência na função e já tenha feito o trabalho de seus subordinados antes, ficará surpreso com o quanto não sabe. Não desanime, é normal. Você precisa conhecer uma tarefa com muito mais profundidade para ensiná-la do que para fazê-la. Se você não acredita em mim, tente explicar a alguém por telefone como dirigir um carro com câmbio manual. Adivinhe quem terá aprendido mais com o curso? Você. Você sairá sabendo muito mais sobre o seu próprio trabalho depois de dar um treinamento, o que já vai valer muito a pena. Você verá que vai ficar nas nuvens se tudo correr bem no seu primeiro curso, mas vai ficar ainda mais feliz quando vir o subordinado praticando algo que você ensinou. Essa satisfação vai ajudá-lo a preparar-se para enfrentar o segundo curso. Bom, este é o final do livro, a página 261. E o título desse capítulo é Por que o treinamento é trabalho do chefe? Eu tenho muitas observações para fazer sobre esse último capítulo, sobre treinamento, sobre quase tudo que o autor falou. Eu me vi em algumas das minhas tarefas, algumas das minhas empreitadas como treinador. Quando eu vou preparar uma aula, uma explicação, muitas vezes eu levo mais que 2 ou 3 horas e para tentar passá-la em 1 hora. E é difícil não se estender com mais detalhes. A gente quer entrar cada vez mais no detalhe para explicar bem certinho ou tentar passar a nossa mensagem. Então aqui, eu acho que, tanto com a minha equipe, que esse aqui faz parte de um treinamento, nós estamos lendo esse livro em conjunto e praticando o Clube do Livro. Esse é o capítulo que eu tenho que discutir pessoalmente, tanto com a equipe interna da Ingeta, dos líderes da Ingeta, quanto com alguma outra pessoa que, porventura, vier assistir esses vídeos e ler o livro. Eu posso conversar sobre esse capítulo aqui em específico, em particular, com vocês. Tá bem? Nós temos alguns minutos ainda e temos mais uma última observação e os agradecimentos que eu não vou ler nessa etapa da nossa leitura. Vamos lá. A última observação do autor. Por favor, você investiu não só o seu dinheiro para comprar esse livro, como também cerca de 8 horas de seu tempo para lê-lo. Aqui nós lemos em muito mais horas. Por quê? Eu fiz a leitura gravando, fiz comentários no meio da leitura e chegamos a 29 leituras até o final do livro. Cada leitura teve meia hora. Então, algumas um pouquinho menos, mas então aqui nós investimos mais ou menos 15 horas. Tá? Quem acompanhou por vídeo pode ter acelerado um pouquinho mais, porque para
fala ficar o mais correta possível, eu procurei ler devagar, sem muito atropelo, para ser compreensível. Então, nós investimos um pouquinho mais, mas que fosse 8 ou 10 horas seriam muito bem investidas. Correndo o risco de soar como um autor de livro de dieta, recomendo ações específicas e deixo você com uma série de tarefas para realizar. Escolha as que forem mais pertinentes para você. Não deixe de escolher pelo menos algumas. Faço-as de coração. Ao comprar este livro e ler até o fim, você mostrou que confia em mim. Agora, gostaria de deixá-lo com uma última mensagem. Se você seguir as recomendações abaixo e ganhar pelo menos 100 pontos, posso garantir que será um gestor muito melhor. E todos perceberão isso. Identifique as operações de seu trabalho em termos de processo de montagem e teste da produção. Segunda questão. Para um projeto anual, identifique a etapa limitante e mapeie o fluxo de trabalho em torno dela. Terceira questão. Analise seu trabalho e defina os pontos adequados para os equivalentes à inspeção de recebimento, inspeção do processo e inspeção final. Decida se essas inspeções devem ser etapas de monitoramento ou inspeções do tipo portão. Identifique as condições nas quais você poderá reduzir um pouco da atenção e passar para um esquema de inspeções variáveis. Cada uma dessas questões que eu li até agora valem 10 pontos. Se você conseguir fazer todas, marca os 10, ou proporcional. Mais uma questão de 10 pontos. Identifique meia dúzia de novos indicadores para o output de seu grupo. Eles devem medir tanto a quantidade quanto a qualidade do output. Inclua esses novos indicadores na rotina de sua área de trabalho. Inclua uma avaliação regular desses indicadores nas reuniões de sua equipe. Esta dica já vale 20 pontos. Mais uma de 20 pontos. Qual é a estratégia importante, plano de ação, que está orientando o seu trabalho no momento? Descreva a demanda do ambiente que levou suas estratégias ao status do ímpeto atual. Se implementada com sucesso, sua estratégia tem chances de resultar a uma situação satisfatória para você ou para a sua organização? Muito bem, esses tópicos aqui eram sobre produção. Agora vamos entrar nos tópicos de alavancagem. Praticamente todos eles são de 10 pontos. Eu vou mencionar apenas o que for de 20. Aplique a simplificação do trabalho à sua tarefa mais tediosa e demorada. Elimine pelo menos 30% do total das etapas envolvidas. Determine seu output. Quais são os fatores de output da organização que você é encarregado de gerir e das organizações que você pode influenciar? Faça uma lista em ordem de importância. Analise seu sistema de coleta de informações e conhecimentos. Existe um equilíbrio adequado entre manchetes, matérias e artigos mais aprofundados? O conceito da redundância foi incorporado? Faça um tour, em seguida elabore uma lista de interações resultantes desse tour. Crie uma desculpa mensal para fazer o tour.
Descreva como monitorar o próximo projeto que delegar a um subordinado. Em quais fatores você planeja ficar de olho? Como e com que frequência? Faça o inventário dos projetos nos quais você pode atuar no seu tempo livre no trabalho. Esse foi o último tópico com pontuação 10, agora o de pontuação 20. Conduza uma reunião one-on-one previamente agendado com cada um de seus subordinados. Explique antes o que você espera de uma reunião desse tipo e peça que eles se preparem para esse encontro. De volta ao tópico 10, analise sua agenda da última semana. Classifique suas atividades como de baixa, média e alta alavancagem. Desenvolva um plano de ação para aumentar o número de atividades de alta alavancagem. Quais atividades você reduzirá? Faça uma projeção da demanda pelo seu tempo na próxima semana. Qual parcela de seu tempo provavelmente passará em reuniões? Quais delas são orientadas ao processo? Quais são orientadas à missão? Se a última categoria exceder 25% de seu tempo total, o que você deve fazer para reduzir essas reuniões? Defina os 3 objetivos mais importantes para a sua organização nos próximos 3 meses, incluindo resultados-chave. 20 pontos. Peça que seus subordinados façam o mesmo para o próprio trabalho, depois de uma discussão aprofundada sobre os objetivos resultados-chave definidos acima. 20 pontos. Elabore o inventário das decisões dependentes pelas quais você é responsável. Pegue 3 decisões e estruture o processo decisório para elas quando a abordagem das 6 perguntas. 10 pontos. Desempenho. Avalie sua própria motivação em termos da hierarquia de Maslow. Faça o mesmo para cada um de seus subordinados. 10 pontos. Dê uma pista de corrida a seus subordinados, definindo um conjunto de indicadores de desempenho para cada um. 20 pontos. Faça uma lista de várias formas de feedback aplicável à tarefa recebidas por seus subordinados. Eles têm como avaliar o progresso usando esse tipo de feedback? 10 pontos. Classifique a maturidade aplicável à tarefa de cada um de seus subordinados em termos de baixa, média e alta maturidade. Avalie, então, o estilo de gestão mais adequado para cada um. Compare com o seu próprio estilo e com o estilo que você deveria adotar. 10 pontos. Avalie a última avaliação de desempenho que você recebeu e o último conjunto de avaliações que você deu a seus subordinados como um meio de dar feedback aplicável à tarefa. Em que extensão as avaliações melhoram o desempenho? Qual foi a natureza do processo de comunicação de cada avaliação? 20 pontos. E por final, refaça uma dessas avaliações como ela deveria ser feita. 10 pontos. Valeu! Conseguimos chegar
ao final da leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove, que foi CEO da Intel, escreveu esse livro nos anos 80, fez uma nova edição nos anos 90, e segundo o livro aqui, ele faleceu, se eu não me engano, no ano de 2016. Então, se um CEO de uma empresa tão grande parou para escrever esse livro e dando as dicas dele, cabe a nós utilizarmos estas informações da melhor forma possível. Mãos e cabeças à obra. Valeu, grande abraço e até a próxima leitura.